A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã Cícera, do canal Buscar o Senhor PDA. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso estudo acerca do Natal. Amém? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, um caderno, um papel, caneta, para você anotar os versículos, para você saber a origem do Natal. Vamos orar para nós termos a direção do Espírito Santo de Deus. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor da glória, esteja conosco, Espírito Santo. Perdoa, meu Deus, meus pecados, Pai, minha falta, Senhor, as minhas falhas diante de Ti, Senhor Deus poderoso. Ó, meu Deus, eu me inclino, meu Pai, neste momento, Senhor, para aprender, meu Deus querido, de Ti. Ó, meu Deus querido e maravilhoso, me usa em Tuas mãos, Espírito Santo, para ajudar, meu Pai querido, aleluia, para nós chegarmos, ó Deus, ao conhecimento da verdade. A Tua palavra nos diz, ó Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai querido, aleluia, Senhor da glória. Ó Espírito da verdade, a ler, meu Pai querido, esse conteúdo, meu Pai, a meditar na Tua palavra, meu Deus, para não sermos enganados, Senhor, juntamente com o mundo, meu Deus, e perecer no grande dia. Segura, Pai, nas nossas mãos e nos dá vitória. Segura, Pai querido, na mão dos Teus filhos, das Tuas filhas, abençoando, livrando e guardando, Pai, protegendo de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler, irmãos, um estudo muito maravilhoso, né? Que, pela misericórdia de Deus, eu encontrei algumas coisas aqui referente e nós vamos estar lendo nesse momento, tá bom? Medite aí e peça a Deus para Ele abrir o teu entendimento. Algumas perguntas a serem respondidas acerca do Natal. Será o Natal realmente a celebração do nascimento de Jesus Cristo? Nasceu Jesus dia 25 de dezembro? Será que os primeiros apóstolos que conheciam e foram ensinados por Jesus pessoalmente celebraram o aniversário do menino Jesus, 25 de dezembro? Será que alguma vez a celebração em qualquer outro dia, celebraram em qualquer outro dia? Se o Natal é uma das maiores festas pagãs, por que será que todos os pagãos o celebram também? É uma festa cristã, né? Entre aspas. Você sabe por que nessa época troca tantos presentes com familiares, presentes e amigos? Se é por causa dos reis magos que trouxeram ofertas presentes ao menino Jesus? Palavra Natal, nascimento de Cristo. A palavra Natal tem a ver com o nascimento ou aniversário natalício. De onde tirou a Igreja Católica Romana? Não saiu do Novo Testamento, não foi da Bíblia, nem dos primeiros apóstolos que foram instruídos por Cristo. O Natal não era considerado entre as primeiras festas da Igreja. Os primeiros indícios da festa provêm do Egito, sob o tema do dia do Natal. Encontramos que Orígenes, um dos patriarcas católicos, reconheceu a seguinte verdade: não há registro nas escrituras sagradas de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, que se jubilaram grandemente com o dia em que nasceram neste mundo. Tive que parar aqui, mas vamos continuar. Dia do Natal encontramos Orígenes. Eu recapitulando, tá bom, irmãos? Para nós não se perder. Os patriarcas católicos reconheceu a seguinte verdade: não há registro nas escrituras, nas santas escrituras, de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete. Sabemos que somente Herodes e Faraó fez isso, que se jubilaram grandemente com o dia em que nasceram neste mundo. No século IV, a Igreja Ocidental deu origem para que fosse celebrada
para sempre no dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do sol, porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo Jesus. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus nem sequer nasceu na estação do inverno. Lucas, capítulo 2 e o verso 8. Vamos ler as escrituras. Lucas, capítulo 2 e o verso 8. Lucas, capítulo 2, o verso 8 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aleluia, glórias a Deus. Então aqui nós lemos Lucas 2 e 8. Isto nunca poderia ter acontecido na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam-nos no curral, no mais tardar até o dia 15 de dezembro. As primeiras chuvas começavam no princípio do mês de Marchevan, para protegê-los do frio e da estação chuvosa que se seguia. Cantares de Salomão 2, verso 2, capítulo 2 e o verso 11. Vamos ler, meus irmãos. Cantares de Salomão 2, 11. Diz assim, Cantares 2, 11. Porque eis que se passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Amém? Também vamos estar lendo Esdras, capítulo 10, verso 9 e 13. Esdras 10, 9 e 13, que diz assim a palavra do Senhor. Esdras 10, verso 9 ao 13. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntarão em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês de todo o povo, e se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito e também é tempo de grandes chuvas, e não pode estar aqui fora nem a obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos e que transgredimos neste negócio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nós lemos aqui Esdras, capítulo 10, verso 9 ao 13. A data exata do nascimento de Jesus é inteiramente desconhecida. Se Deus desejasse que guardássemos e comemorássemos o nascimento de Cristo, Ele não teria ocultado tão completamente a data exata. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da brunaria pagã, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, 17 e 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano e o novo sol. As festividades pagãs, a Saturnália e a Brumária, estavam demais profundamente arraigadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. A festividade pagã, acompanhada de bebedices, orgias, agravavam tanto que os cristãos viram com agrado uma desculpa para continuar a celebrá-la.
em grandes alterações no espírito e na forma de pregadores cristãos do Oriente, do Ocidente, do Oriente Próximo, protestaram contra frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitarem como cristã a festividade pagã. Lembre-se de que o mundo romano era pagão antes do século IV. Os cristãos eram poucos em número, embora aumentassem, eram perseguidos pelos pagãos. Porém, com a chegada de Constantino como imperador, que no século IV, 336, fez profissão pública de fé cristã, colocando o cristianismo ao mesmo nível do paganismo. O mundo romano passou a aceitar esse cristianismo, popularizado pelo imperador. Porém, lembre-se de que eles haviam sido criados em costumes pagãos, dentre as quais 25 de dezembro era a maior festividades idólatras. Era uma festa alegre com o seu espírito especial. Todos se divertiam, não queriam renunciá-la. E assim foi que o Natal se enraizou em nosso mundo ocidental. Quer dizer, os romanos aceitaram o cristianismo, mas um cristianismo falso, de idolatria, que não é o cristianismo que Deus ensinou. A origem desta festa pagã. Natal é a principal tradição, sistema corrupto, denunciado anteriormente nas profecias, introduções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Preste bem atenção. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. É verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posteriores ao dilúvio. Nimrod, Marad, que significa ele se rebelou, rebelde, neto de Cão, filho de Noé. Gênesis capítulo 10, verso 8, 11. Vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 10, verso 8. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino se foi Babel. E Ereque e Acabe e Calné na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele, a Síria, e edificou Nínive e Rebote. Versículo 11. Desta maneira saiu ele, a Síria, e edificou Nínive e Rebote, Ir e Cala. Lemos aqui Gênesis, no capítulo 10, verso 8 e 11. Foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo. Sistema competição organizado. Sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod constituiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Nimrod era tão perverso que se diz que casou-se com sua mãe, cujo nome era Samiramis. Depois de sua morte prematura, sua mãe, esposa, propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual. Ela
alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, de um pedaço da árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. O dia de aniversário de Nimrod era dia 25 de dezembro. Esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Samiramis converteu-se na rainha do céu dos babilônicos. E Nimrod, sob vários nomes, converteu-se no divino filho do céu. Por gerações, neste culto idólatra, Nimrod passou a ser falso Messias, filho de Baal, e Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isto é, Semiramis e Nimrod, redivivo, transformaram-se em objetos principais de adoração. Presépio é uma continuação do mesmo, em nossos dias mudando de nome em cada país e língua. No Egito chama-se Ísis e Osíris. Na Ásia, Cibele e Deós. Na Roma pagã, Fortuna e Júpiter. Até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete, encontra-se equivalente da Madonna, minha dona ou minha senhora. Muito antes do nascimento de Jesus Cristo, Maria não pode ser sempre virgem, segundo a palavra de Deus. Mateus, capítulo 1, e o verso 24 e 25. Vamos ler. Depois você anota aí Mateus 13, 55. Primeiro vamos ler Mateus, capítulo 1, 24 e 25. Mateus capítulo 1, 24 e 25 diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Agora vamos ler Mateus, capítulo 13, o verso 55, que diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José e Simão e Judas? Como Maria era virgem ainda, se ela tinha outros filhos? É isso que a palavra está dizendo. Amém? E é a verdade do Evangelho. Não é esse paganismo mentiroso, não. Vamos continuar o nosso estudo aqui. No Egito, sempre se acreditava que o filho de Ísis, nome egípcio, da rainha do céu, nascera em 25 de dezembro. O próprio Jesus, os apóstolos e a igreja nunca celebraram o nascimento de Cristo. Em nenhuma época na Bíblia não há mandamento ou instrução alguma para celebrar. Todavia, somos ordenados a lembrar, sim, de sua morte e ressurreição, que nos proporcionou a vida. Aleluia, glória a Deus, que está escrito em 1 Coríntios 24 e 26. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, 24 e 26. 1 Coríntios 11, 24 e 26. Diz assim: E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é, o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso e santo. Aleluia, Jesus. Oh Deus de poder. As características, né? Característica da festa dos solícitos. Irmãos, se você quiser anotar também, eu li aí 1 Coríntios 11, 24
ao 26. Também tem João 13, 14 a 17. Eu não li porque vai ficar muito extenso, mas se você quiser ler, é muito bom. Característica da festa dos solistas. Glutonarias, grandes banquetes com lugares para você vomitar, né? Lugares para você vomitar e poder comer mais. Tinha início à meia-noite, não é? À meia-noite já, e muitos dizem, minha ceia já está preparada, à meia-noite nós vamos começar a comer. Aí come, às vezes sofre até como é que eu posso falar? Um problema gastrointestinal. Muitos vão parar no hospital, tanto que come. Confusão de identidade. De Papai Noel em dezembro para Rei Momo no Carnaval, onde o prefeito da cidade entrega a chave para este principado, deixando ele reinar naqueles dias. Homens se vestem de mulheres e vice-versa, com o lema ninguém é de ninguém. É o Carnaval. Exaltação de deuses, adoração a deuses falsos e a um Deus menino, enquanto Jesus já cresceu, morreu e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. É tudo que acontece no Natal. Culto à sensualidade. Nessas festas chama-se a atenção pela beleza exposta. Não é diferente hoje, mas o que tem a ver a sensualidade com uma festa religiosa. Orgia dentro do templo. Lema: carne liberada. Sarcos. O princípio era o curso do desejo, adoração à deusa da fertilidade. Papai Noel. Alguém dirá certamente que o velhinho tão querido, Papai Noel, não é uma criação pagã, porém ele é, e o seu caráter verdadeiro não é tão bondoso e santo quanto muitos pensam. Nome Papai Noel vem do São Nicolau, um bispo romano que viveu no século IV. Enciclopédia Britânica, volume 19, nas páginas 648 e 649, 11ª edição inglesa, o seguinte: São Nicolau, bispo de Mira, um santo venerado pelos gregos latinos no dia 6 de dezembro. A lenda de sua dádiva oferecida às escondidas de dotes às 3 filhas de um cidadão empobrecido, disse ter originado a costume de dar presentes às escondidas no dia de São Nicolau, 6 de dezembro, o que mais tarde foi transferido para o dia de Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau, que é o Papai Noel de hoje, que sorrateiramente a ideia é fazê-lo substituir Papai do céu. Durante o ano, os pais castigam suas crianças por falarem mentira. Então, na época de Natal, conta-lhe mentiras. Provérbios 14 e o verso 12, que nós estaremos lendo. Provérbios 14 e o verso 12. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Velhinho de barba branca é sempre alguém que se disfarça para parecer bonzinho. Satanás também se mostra como um anjo de luz para enganar. 2 Coríntios 13, 14. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Coríntios 13, 14. Então, meus irmãos, eu falei errado. 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, se faz fins de bonzinho, né? Também vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 12 e o verso 9, que diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, que engana todo mundo, se finge de bonzinho, o diabo, né? Ele se faz de bonzinho, mas de bonzinho não tem nada, nós sabemos disso. Sabemos que bom é somente Deus, só Ele é bom. Não há bom, há somente um Deus Todo-Poderoso que é bom. Agora vamos ler sobre essa parte do estudo que fala sobre a árvore de Natal.
O que diz a Bíblia sobre a árvore de Natal? Se a Bíblia nada diz para comemorarmos o Natal, nem mesmo resiste à observância da parte dos apóstolos ou da verdadeira igreja primitiva, ela tem algo a dizer sobre a árvore de Natal. Jeremias 10, verso 2 e 4. Vamos ler. Vamos ler aqui. Jeremias 10, verso 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o costume das nações, nem vos espanteis com os seus sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Tá vendo? Jeremias já falava. É a única referência que nós temos aqui desse estudo, né, sobre a árvore de Natal. As ideias referentes às árvores sagradas são muito antigas. Uma árvore, melhor dizendo, uma antiga fábula babilônica falava de um pinheiro que nasceu de um tronco morto. O velho tronco simbolizava Nimrod, morto, e o novo pinheiro, Nimrod, tinha vindo viver novamente em Tamuz. Entre os triúdas, o carvalho era sagrado entre os egípcios. As palmeiras em Roma era o hábito que era decorado com cerejas negras durante a Saturnália. O deus escandinavo Odin era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal a quem se aproximava do seu hábito sagrado. Até mesmo acender lenhas em fogueiras e velas como cerimônia cristã é meramente perpetuação de um costume pagão de estimular o Deus Sol em declínio quando ele atinge o ponto mais baixo ao sul da abobada celeste. As guirlandas. Nós vamos entender algo muito precioso aqui sobre isso. São memoriais de consagração a vencedores nos esportes, reis, ofertas de funerais, sacrifícios a deuses pagãos, símbolos relacionados a deus Apolo, trazendo honra a Zeus. Também é um sinal de reverência e frígio ou sabásio, um deus de consagração aos alimentos. Na Bíblia apenas Roma fez uma guirlanda, e esta foi colocada na cabeça de Jesus no dia de sua morte, feita com símbolos de escárnio, misericórdia, que foi a coroa de espinho, que era em formato de uma guirlanda. Marcos 15, 17, que nós vamos estar lendo agora. Marcos 15, 17 diz assim a palavra do Senhor: e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhas puseram na cabeça. Preste bem atenção ao formato daquela coroa, o formato da guirlanda que eles colocam nas portas das suas casas no Natal, que coloca nas árvores, no topo. Preste bem atenção, se não é igual. E a troca de presentes não será bíblica? A ponto de o ponto culminante de toda esta observação natalina, a época de fazer compras de Natal, de comprar e trocar presentes com familiares e amigos, muitos exclamaram em triunfo: bem, pelo menos a Bíblia assim nos diz, para proceder. Não deram presentes os reis magos do Oriente quando Cristo nasceu? Os mundanos dizem isso, e os crentes rebeldes. Da Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 e 155, citamos o seguinte: a troca de presentes entre amigos é característica tanto do Natal quanto da Saturnália.
e deve ter sido adotada do mundo pagão pelos cristãos. Fato é que este costume de trocar presente com familiares e amigos que se apegou ao povo durante a época de Natal não tem nada de cristianismo nisto. Não comemora o nascimento de Cristo. Suponha que sua mãe esteja fazendo aniversário e por isso deseja honrá-la. Neste dia, você compraria presente para todos e trocaria presente com um e com outro dos seus amigos e familiares? No entanto, é precisamente isto que fazem as pessoas por todas as partes do mundo. Honram um dia no qual Cristo não nasceu, gastando todo o dinheiro que conseguem juntar para comprar presentes. O mês de dezembro costuma ser o mês mais pobre para a obra de Cristo. Abre aspas. É uma observação que eu quero fazer. Às vezes nós falamos aqui, irmãos, ajude o irmão fulano, como nós estamos aí pedindo ajuda para nossa irmã. Irmãos, contribuam na obra. Às vezes o pastor, o obreiro lá na igreja, ou às vezes tem alguém que esteja precisando de uma comida, de uma roupa, de um alimento, né? E muitos não dão. Mas é o que diz aqui esse estudo. Nesse tempo é o tempo mais pobre para a obra de Cristo. Quer dizer, para as coisas de Deus não tem dinheiro. Para ajudar o próximo não tem dinheiro. Não tem dinheiro para dar um frango para uma pessoa comer, para matar a sua fome. Mas tem dinheiro para esbanjar, para jogar dinheiro fora, para dar presente, fazer coisas que Deus não se agrada. Isso entristece demais o coração do Senhor. Ver o povo dele envolvido com uma festa tão mundana. Vamos prosseguir aqui. Fecha aspas. Agora considere que a Bíblia diz a respeito das ofertas que os reis magos deram quando Cristo nasceu. Está em Mateus capítulo 2 e o verso 1 e 11. Nós vamos ler. Capítulo 2, verso 1 e 11. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aleluia, glória a Deus. Dádivas oferecidas a Cristo. Note, inquiriram pelo menino Jesus, nascido rei dos judeus. Então, por que lhe ofereceram dádivas? Por ser dia do seu aniversário? De maneira alguma, pois chegaram muitos dias ou semanas depois da data do seu nascimento. Seria para deixar-nos um exemplo para trocarmos presentes uns com os outros? Não. Note cuidadosamente. Eles deram as ofertas a Cristo, não para os amigos e parentes deles ou qualquer outro. Eis o motivo. Os reis magos não estavam instruindo um novo sistema cristão de permuta de ofertas com amigos para honrar o nascimento de Cristo. Agiam conforme ao antigo costume oriental de levar oferta e apresentar-se diante de um rei. Eles compareciam perante a presença do rei dos judeus em pessoa, portanto, o costume ditava que oferecessem alguma dádiva, da mesma maneira que a rainha de Sabá trouxe ofertas a Salomão. Assim como hoje, muitos que visitam um chefe de estado levam consigo um presente, amigo secreto, um ritual, um presente. Agora vamos para outra parte, que eu falo muito rápido, né, irmãos? Perdão. Amigo secreto, um ritual nórdico que esperavam o amanhecer para trocar presentes. E nesta troca diziam que olha só a frase que eles diziam uns para os outros, que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. E o presente trocado era para eternizar o pacto. Tá vendo você que participa aí de amigo secreto? O significado? Pacto com Satanás, pacto com Deus desse século. Misericórdia. Argumentos. Há um argumento utilizado com frequência para justificar a observância do Natal. Muitos ainda insistem, assim
Mesmo assim, muitos, embora o Natal foi um costume pagão, honrado o falso Deus Sol, não mais se observa o Natal para honrar o falso Deus, mas sim para honrar a Cristo. Porém, como responde Deus em sua palavra? Vamos ler aqui. Deuteronômio 12, verso 1 e 2. Deuteronômio 12, versos 1 e 2. Que diz assim: Estes são os astutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra, que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para o possuirdes de todos os dias que viveres sobre a terra. Aleluia. Agora vamos ler o versículo 30 de Deuteronômio 12. Guarda-te de que não enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles e seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. E tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Aleluia, glórias a Deus. Tá vendo aí a palavra de Deus? O que está falando? Honrar os falsos deuses. Ah, mas eu não queimo meus filhos. Mas você está oferecendo, você tá celebrando. É a mesma coisa, está participando do mesmo pecado que os pagãos, né? Que os pagãos, melhor dizendo, perdão. Orientações. Mesmo querendo fazer a vontade de Deus, como fiéis discípulos, somos surpreendidos por situações que ficamos chocados e atônitos, que nos trazem até embaraços para cercar nossas vidas erradas com a realidade divina. Contudo, nem tudo está perdido. Temos um Deus que transforma maldição em bênção. Agora, não somos mais ignorantes quanto às festividades iniciadas na Babilônia. Qual deve ser, então, nossos procedimentos práticos? Tirá-la totalmente do nosso coração, lançar fora toda a dependência sentimental da data do Sol Invictus, 25 de dezembro. Instruirmos nossos filhos e discípulos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Nós livramos de todo o enfeite com motivos natalinos, pois sabemos suas origens. Não ficarmos sujeitos financeiramente a comidas importadas típicas. É um dia como qualquer outro. Pessoas que gastam o que não têm, entram em dívidas monstruosas, né? Para dar presente, os avós são cristãos, mas tem que comprar aquele mundaréu de presente. Entra até, fazem empréstimo nos bancos para enfeitar suas casas. Nós saímos das nossas casas porque precisamos pagar nossas contas, temos as nossas necessidades. Vemos homens e mulheres como loucos em lojas comprando roupas, decorando, comprando objetos para decorar suas casas, comprando guirlanda de Natal, tanta coisa que envolve essa época, né? E eles ainda dizem a magia do Natal. Quem é que faz magia? Deus faz magia? Deus está na magia? Não. Isso é um costume pagão, isso é uma coisa diabólica. E Deus não está no meio disso, né? Vamos ler aqui. Resistirmos ao espírito satânico de gastos do Natal, principalmente se houverem dívidas. Vigiar as ofertas do Papai Noel. Só devemos comprar o necessário. Mamon, o Deus do dinheiro, o demônio das riquezas, criou dependência na mente humana, onde há pessoas que têm de estar nas festividades de fim de ano
com casa nova, roupa nova e etc. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois deuses, né? Servir a Deus e as riquezas. Mateus 6:24. Devemos aproveitar a data ainda em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Colossenses 4, verso 5. Para estar com parentes e amigos em suas casas, falando da necessidade do nascimento de Jesus em seus corações, pois este é o verdadeiro presente que o aniversariante quer receber. É um propício momento evangelístico quando encontrarmos pessoas com o coração aberto para servir de Jesus, com o coração aberto para servir a Jesus. Entender que a maioria dos crentes não visualiza a situação do Natal, preferindo viver segundo os sentimentos e tradições. Não confundir passagem do ano com o Natal. Não é errado desejar feliz ano novo para alguém, mas sim feliz Natal. Podemos usar algumas expressões. Exemplo: que Jesus nasça no seu coração ou na sua vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está em Romanos 12, verso 2. Espero que esse ensinamento tenha sido de bom proveito para a sua vida, para a minha vida. Vemos aí pessoas nesse tempo viajando, fazendo viagens absurdas, que às vezes não tem nem o dinheiro direito da passagem para ir viajar, para estar com os parentes, para ficar nessa festa pagã. Crentes desejando Feliz Natal para outro crente, né? Pastores que às vezes, por não conhecer muito bem a palavra ou ignorar, né, a existência de tudo isso que acabamos de ler, desejam Feliz Natal para suas ovelhas, ensinando para elas que tem que desejar mesmo Feliz Natal para o seu próximo. Não, irmãos. Se um anjo descer do céu trazendo outro ensinamento para nós, seja maldito. Né? O que diz a palavra em Gálatas 1, verso 8. Então temos que ficar com a verdadeira palavra de Deus. Não ser aquele crente que as pessoas dizem Feliz Natal. Aí você diz, o sangue de Jesus tem poder. Não é isso. Mas você diga que o Senhor venha nascer no seu coração. Use de sabedoria. Não despreze sua família se eles vierem para sua casa comer, beber. Não despreze. Não maltrate. Trate com amor. Siga com sabedoria. Peça a Deus discernimento. Ore em tudo que você for comer, nos alimentos. Né? Se você for participar de alguma coisa na casa dos seus parentes. Preste bem atenção em sua volta. Né? O que está acontecendo à sua volta. Vamos tomar somente uma champanhe porque não tem álcool. Vigia. Nesse tempo, Satanás aproveita para enganar muitos. E muitos desviam dos caminhos do Senhor nesse tempo. Preste bem atenção, irmãos. Olha, Deus mandou essa pandemia e o povo não está se importando. Outra cepa, né, dessa pandemia está vindo aí com tudo. E as pessoas estão pensando que é brincadeira. Deus não brinca, irmãos. Deus não se engana. Eu vou ler para vocês aqui o significado de duas palavras. Vou ver se eu acho aqui para falar para vocês. Primeira palavra, que eu sei que tem pessoas que ficaram aí curiosas para saber. Saturnália. Saturnália era um festival romano dedicado ao deus Saturno, que se realizava entre os dias 17 e 23 de dezembro, pleno solícito de inverno. Quer dizer, a Saturnália, que também está introduzida aí no Natal. Agora vamos para a outra parte. Então, irmãos, é esse o significado da Saturnália e Brumária. É praticamente a mesma coisa. São comemorações a deuses, né? Porque o povo tem mania de criar, de inventar, né? Então, que esse estudo fique para que nós possamos aprender cada dia mais, irmãos, o Senhor. Amém? Qualquer dúvida, os irmãos entrem em contato comigo, vocês têm o meu telefone aí, também tem o meu endereço de e-mail, é só entrar em contato comigo.
tá bom? Que aquilo que eu puder esclarecer, você ficou em dúvida, puder ajudar, que Deus abençoe. Vamos orar para nós terminarmos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Espírito Santo de Deus, te agradeço, Senhor da glória, por essa palavra, por esse ensinamento maravilhoso, que nós possamos, ó Deus querido e poderoso, ó Jesus de Nazaré, a vencer, meu Pai querido, Deus poderoso e amado, ó Espírito Santo da verdade, a nós mesmos, Pai, nosso eu, Pai, nossa vanglória, Senhor. Tira de nós, Pai, nosso orgulho, Senhor da glória. Não deixe nós contaminar, meu Pai querido, com as coisas do mundo, mas que o Teu Espírito Santo esteja sobre nossa vida, Senhor. Nos abençoa, meu Deus, e nos dá vitória, segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, tem uma parte que eu esqueci de falar, que esse Papai Noel, né, de hoje aí que o povo coloca, ele se apresenta como um ser, né, que tenha somente as características de Deus. Só Deus pode ser onipresente, né? E dia 25 nós vemos aí que eles falam que ele passa na carruagem no céu, entregando presente, descendo e entra dentro da chaminé, tudo no mesmo horário, todos os horários é meia-noite. Então, só conhecemos um Deus todo-poderoso que pode ser onipresente, só é Deus. Satanás não é onipresente, então isso é uma criação do mundo, festa pagã, onde o crente não deve estar envolvido nessas coisas, nem gastar o seu dinheiro comprando presente de Natal para ninguém. Porque o nosso verdadeiro Natal, o nosso presente de Natal, se nós for pensar, é Cristo Jesus, é Ele na nossa vida. Crente não comemora Natal. Mas se você quiser dar presente de ano novo, né? Feliz ano novo, que Deus abençoe, que esse ano seja cheio de paz, prosperidade. Que o Senhor nos abençoe nas nossas falhas, nos ajude a vencer as nossas falhas, nos abençoe nas nossas provações, nos fortaleça. Amém. Tá bom? Então eu espero ter esclarecido, que Deus abençoe a todos. E tem outros estudos aí de outros pastores que sabem muito mais que eu, né? Que é o nosso irmão Luiz Guerreiro, ele colocou um estudo muito lindo, o nosso pastor Johnny Mange também, tem um estudo muito lindo falando acerca do Natal, que está no canal do nosso irmão pastor Ademir, que tem postado aí muitos ensinamentos do nosso irmão Luiz Guerreiro. Então vamos aprender, irmãos, cada dia mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição da live, tá bom? Desse áudio, melhor falando. Eu vou deixar o link de outros estudos, de outros canais, para você também ver, que são canais espirituais. Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus livre todos vocês. Fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor Jesus. Se despede sua irmã Cícera, do canal Buscar o Senhor PDA. Fiquem todos com Deus.